nós achamos que somos o dono de tudo, aí que surge alguém com o mesmo pensamento. Aí que nós vamos ter que disputar no cara ou coroa. Bom dia, bom dia, bom dia, Pai de Cristo, é com muita paz, com muita alegria que estou aqui nesse momento agora. Eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Minas Gerais, de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Nesse horário agora são 7 horas e 23 minutos. Dia 13 de 12 de 2025. Nesse momento, 24 graus. Meus queridos, minhas queridas, vamos trabalhando aqui nessa parte. Nós sempre se orgulhamos por ser tudo, queremos ter tudo. Mas nem em todas as áreas nós somos os mais sábios. Em algum momento nós precisamos de alguém que possa nos auxiliar. Então o que eu falo? Achamos que somos dono de tudo. Mas poderá surgir alguém que é dono também de tudo. Aí nós vamos ter que ver quem que é o melhor. Aí não tem para nós não brigar, vamos disputar no cara e coroa. Vamos analisando aqui agora, meu querido. Um país e outro país do outro lado. Aí o Joaquim acha que ele é dono, pode ser, aí vem para o futuro. Acha que ele pode ser dono de tudo. Aí o outro também acha que pode ser dono de tudo. Fala, eu vou tomar suas terras e você vai tomar minhas terras. Igual faziam os reis antigamente, o Deus dele mandava que ele invadisse as terras dos outros e ele tinha mais saudade e ia lá e tomava a terra dos outros tudo. Mas não era o Deus verdadeiro não. Então na realidade, quando eu acho que sou dono de tudo, eu quero tomar o que é seu. O outro também acha que é dono de tudo, para ser dono de tudo ele tem que tomar o que é seu. Aí começa a guerra. Vem as brigas. Mas nas brigas, meus queridos, aí vamos voltando aqui ao assunto. Eu preciso de alguém, eu sou dono de tudo, mas não tenho poder sozinho. É igual o Zap dentro do baralho, no jogo de truque. Ele só vale alguma coisa se tiver alguém para dar o primeiro empurrão. Aí ele é o chefão. Mas se não tiver alguém do lado dele, companheiro do Zap, para dar o primeiro empurrão, não tem. A mesma assim somos nós. Nós pegamos o poder, mas aí eu vou falar que vou tomar a fazenda do outro. Mas eu não vou tomar a fazenda do outro. Eu vou mandar os meus funcionários. Se morrer para lá, morreu ele. O outro também para fazer defesa, ele não vai fazer defesa ele mesmo. Ele vai mandar os funcionários. Falamos assim, os soldados, os assessores, isso e aquilo, tudo isso. Então, na realidade, quando eu pego, eu falo, eu sou dono de tudo, eu vou tomar o que é seu, aí é onde eu entro com os meus funcionários. Os funcionários que vão levar as mensagens. Ou eu faço uma ponte, mando o correio levar a mensagem. Ou faço uma segunda ponte, mando a internet, o YouTube, o Google, levar a mensagem. E ficam de lá. Aí quando entra em conflito, aí vai o nosso funcionário. Igual o rei Salomão, tinha muitos mil soldados, o rei Davi, Melquisedeque, Abraão, o Faraó, todos tinham muitos soldados. Eles não entravam na batalha, no campo de guerra, não, eles mandavam. Mesmo assim, agora os que guerreiam, eles mandam os coitados nos aviões. Agora você pensa bem, eu estou torcendo para que você faça tudo. Todas as promessas que você me deu, igual eu vi agora, antes de ontem, apresentou uma coisa lá que eu não conheço, não sei o que é, os funcionários de uma certa empresa que em 2022 cantava aquela música. Agora eles viraram de costa, estão cantando a música diferente. Então, meu querido, é ali que nós vamos entrar. Eu faço a maior propaganda para você. Teve 3 tentativas para dobrar todo mundo. A primeira foi Jesus que caiu lá no monte. Então vocês vão analisando bem, Jesus lá no monte. A outra foi no pão. Se és o Filho de Deus. E a outra, qual foi? A terceira, a picanha. Analisam bem. Então o diabo, ele arrumou 3 meios de ir lá e tentar e ganhar tudo, sem que tivesse o poder. Então, Jesus no monte, no pão, e aqui no Brasil foi a picanha. Então, meus queridos, vamos analisando. Nunca o chefe, ele entra na batalha, ele manda seus funcionários. Por exemplo,
O homem, ele é muito famoso, como vocês estão vendo aí agora, mas ele nunca foi, ele manda os assessores dele que vão. Uma empresa que tem 100 funcionários, o homem é dono daquilo ali tudo, mas ele precisa ali dos assessores, dos conselheiros e os funcionários, cada um fazer uma função. Então nós não somos donos de nada. Então aqui na Terra existe vários deuses que manda tudo. Ali cada um tem o seu Deus que orienta ele para ele fazer isso e aquilo. E mais, no infinito há somente um Deus. É aquele que fez o céu e a terra e deixou nós aqui com maravilhas para nós desfrutar delas. Então, na realidade, aí como nós somos talvez mais ativos um pouquinho, nós começamos a colher coisas boas e vamos guardando. E os outros que são menos, aí vai trabalhar para mim, para ganhar o pão de cada dia, e eu que vou enricando. Então, na realidade, meus queridos, é essa aqui. Não farás bens aqui na terra, aonde os gatos, cachorros, a onça, os ladrões, as traças, vêm e destrói tudo. Mas sim no reino do céu. O que é o reino do céu? É usado o Espírito. O corpo voltará à terra, Mateus. O corpo voltará à terra. E o Espírito subirá para Deus, que de onde veio. Então, na realidade, mas aqui nós pregamos que Deus está aqui com nós e nós temos que passar riqueza, passar tudo para aquele Deus que está aqui, para ele levar para o Deus verdadeiro. Jesus falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí os líderes aqui falam, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu que sou o chefe aqui na terra e vou colher de vocês o dízimo, a oferta e tudo para levar para Deus. No dia da sua morte eu vou entregar para Deus o seu currículo. Você pagou o dízimo 100% em dias. Mas aquele que não pagou, eu vou levar. Este não pagou o dízimo. Ô meu bem, já o chá tá pronto já? Oba, gente, aqui um chazinho, ó. Isso aqui é daquele capim cidreira, viu? Todo dia é uma maravilha. Vamos ver aqui. Ai, queimei a boca. É uma mentira. Tá só quentinho, só. Obrigado pelo chá, menina. Mas então, meus queridos, vamos aqui agora, a garganta está quente. Vamos falar mais. Então, na realidade, Deus deixou o mundo. Deus fez o mundo. Deixou nós aqui na face da terra. E aqui nós brilhamos adiante das maravilhas que Deus deixou. Aí tomamos o poder. Aí vamos ser um secretário de Deus, um assessor de Deus. E vamos pegar o dinheiro de vocês, tanto por mês e tanto por mês. Lá na Bíblia está escrito assim, então Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Analisa bem. Que dia foi que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque? Uma vez. Vamos buscando aqui. Quando o seu sobrinho Ló foi preso lá pelos aqueles soldados ali pertinho de Sodoma e Gomorra, foram presos pelos soldados daqueles reis lá, aí o Deus de Abraão apareceu para ele. Abraão, vai lá e toma tudo, acaba com tudo. Não volte de mão vazia. Abraão foi lá com os seus soldados, que ele tinha muitos soldados, chegou lá, matou todo mundo. E isso é porque ele era o pai da fé, ele acreditava no Deus dele. Matou todos, acabou com todos os reinados, 5 reinados, ele acabou com tudo. Tomou ouro, tomou tudo, para aqueles camelos, aqueles cavalos, encheu tudo de ouro e veio embora. Mas quando ele foi passar dentro da propriedade de Melquisedeque, que era um lugar mais perto, senão ele tinha que dar uma volta muito longe, ele mandou um mensageiro, ele não foi. Porque se o mensageiro morresse lá, ele estava livre. Então, é o caso que eu vim falando para vocês. Eu mando os meus funcionários ir à frente do perigo e eu me recuo atrás. Ele chegou lá e falou, não, pode passar por dentro aqui, nem só passar, vem tomar um café com nós. Agora, quantos mil soldados tinha Abraão? Aquela turma toda vinha tomar um café, era muito café, não era? Era muito café. Os coitados ficaram lá de fora e ele veio tomar um café sozinho. Mas então ele, com medo de Melquisedeque, passar uma revisão naqueles cavalos que vinham tudo cheio de encontrar joia, tudo, tomar tudo dele. Ele foi, pegou um cavalo daquele, com aquele saco tudo cheio de joia,
e deu para Melquisedeque. Aí a Bíblia fala, então Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. O que é o dízimo? Ele pagou uma parte, mas ele não pagou o dízimo, porque ele não trabalhava, ele roubava. O que eu roubei dos outros, eu vou pagar o dízimo com o roubo que eu fiz. Então na Bíblia conta que ele não tinha trabalhado, ele surrupiou dos outros. Esse surrupiamento significa roubo. Aí quando ele roubou de lá, chegou e pagou para o Melquisedeque. Melquisedeque aceitou. Agora abri um parênteses aqui agora. Naquele assalto que teve lá no Pará, 20 e tantos anos atrás, ou já 30 parece, que foi o maior assalto que fizeram no Banco Central lá, que furaram um buraco por baixo e levaram todo o dinheiro. Aí o Fantástico, acho que foi o Fantástico, fez uma reportagem com os líderes religiosos. Aí juntou padre, pastores de várias igrejas, e os repórteres foram entrevistando. Aí caiu a pergunta, se o seu fiel pagar o dízimo com roubo, vocês aceitam? Todos pela mesma língua, aceitamos, porque nós não queremos saber de onde o dinheiro veio. Ele veio pagar e o repórter falou, e se o dinheiro foi roubado? Não, aí ele deu a oferta, pagou o dízimo daquele dinheiro, porque ele entendeu que tem que ser perdoado os pecados, e veio, trouxe para nós uma parte, para nós orar a Deus e perdoar os pecados dele. Se pegar moda, hein, meus queridos? Até que o repórter falou essa mesma coisa. Se pegar moda agora, todas as igrejas vão mandar os funcionários sair roubando, os fiéis, e pegando o dinheiro e perdoando. Então, na realidade. Então, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, não foi do trabalho dele, que ele não trabalhava, ele só matava e roubava. Ele tinha o Deus dele que orientava ele. Agora os outros aqui também, invasão de terra, tem o Deus deles, que é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, os prostitutos são o Deus de Jacó, que mandava que ele fizesse intimidade com as escravas, para ter filho com as escravas, e falava que era ungido por Deus. Então, meus queridos, nós que estamos no poder, nós podemos arrumar qualquer conversa, e as pessoas menos favorecidas, menos estudadas, menos conhecedoras, é onde elas vão entrando naquele papo e vem trazendo tudo para nós. Mas o Deus verdadeiro nunca teve um cobrador para mandar vir aqui na terra. Nunca teve um Serasa para processar os que não pagavam. Então, na realidade, Jesus recebia oferta? Recebia, lógico. Mas conta alguma vez que Jesus tinha uma igreja, tapetes vermelho, bonito no chão, aqueles quadros, aquelas imagens, tudo bonita, e os envelopes para cada um pagar o dízimo mensal. Procura ver se vocês acham que Jesus tinha essa parte de que todos precisavam pagar para ele o dízimo. Então, na realidade, o dízimo não é coisa de Deus, foi criado aqui na terra. A primeiro caso do primeiro dízimo que apareceu, que roda até hoje. Quando Moisés, que Deus orientou ele para fazer um prédio, uma casa, uma choupana, um trem lá qualquer, para guardar a Arca da Aliança que ele tinha entregue para ele. Senhor, eu não tenho com que começar a fazer esse prédio. Falou, ó, em Bíblia diferente você vai achar diferente a palavra. Vai até as mulheres que tenham joia, que delas não faça mais uso e peça como doação. Assim Moisés fez. Chegou até aquelas mulheres que tinham joia, que não fazia mais uso. Então quer dizer que as coisas obsoletas, que não teria mais uso, não teria mais serventia. Aí o que ele fez? Foi pedindo, e veio vindo oferta, e ele começou a construir o prédio lá, a casa, a igreja, não sei como é que fala o nome lá, para guardar a Arca da Aliança. Aí, quando chegou ali naquele ponto que estava na metade da obra, os depósitos que ele tinha para guardar a doação não cabia mais. Aí ele conversou com Deus. Senhor, eu não tenho mais aonde guardar a oferta. Aí Deus falou para ele, isso é conversa para boi dormir, meus queridos. Isso está no papel, mas a realidade deve ser negativa. Aí, mas o que você tem já dá para fazer a obra? Tá. Então, amanhã você encerra, hoje você encerra todas as ofertas e amanhã não pegará mais nenhuma. Quando os funcionários chegaram para trabalhar de manhã cedo, estava escrito lá uma placa, de hoje em diante não precisa mais oferta. Tem algum líder religioso aqui na terra que já falou, não, a igreja está em dias, esse mês não precisa ninguém trazer oferta e nem pagar dízimo? Teve? Não. O segundo dízimo.
quando foram para a terra prometida, as 12 tribos, que chegou lá, que dividiram as terras, faltou a tribo de Levi, ficou sem terra. O que eles combinaram? Nós vamos, cada um de nós, dar uma parte, um ano, dar uma parte do que fizemos, para que ele se mantenha. Esse ano eu dou, o ano que vem você, até vencer os 11, aí começa novamente. Aí os líderes foram e fizeram, pegaram aquilo ali e fizeram como foi o dízimo que eles pagavam. Aí nós temos que pagar para Deus. Então, 3, a construção das casas. Os reis obrigaram a Moisés a assinar a lei do dízimo, que todo mundo trabalhava naquela região tinha que pagar uma parte para o rei. Aí onde os reis ficaram ricos. Aí lá também foi criado o dízimo, porque eles pagavam dízimo à tribo de Levi, que ficou sem terreno. Então, na realidade, aí vem o terceiro do dízimo. Malaquias 3:10. Então, pagais o dízimo integralmente na casa do tesouro. Antigamente era levai sua oferta ou oferenda até o celeiro do Senhor, para que nele tenha alimento, para ser dividido entre os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Quando eles chegarem aqui, que não tiver nada para comer, aí nós vamos dividir alimento, não era dinheiro. Aí daí para frente foram criando o dízimo. Nessas áreas aí, mais outras que tem mais, o significado do dízimo está nesses 3 lugares. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos analisando bem. Aí vem as mentiras. Jonas foi lá e salvou a cidade de Lívia. É um nome assim, Lívia. É um nome escrito que eu sempre gaguejo de falar. Ele foi lá e salvou. Lá estava demais e Deus mandou que ele fosse, e ele fugiu para não ir, entrou no navio e deu aquelas coisas lá, aquelas ondas fortes, o navio tombava, não tombava. Quando acharam ele no porão do navio, falaram, esse cara aqui que está fazendo essas trombas d'água, esse trem aqui, vamos jogar ele na água. A baleia veio e engoliu ele. Aí veio e soltou ele lá na cidade, lá de Lívia. Mas ele salvou a cidade. Lá tem a história certinho. Então vocês vão analisando. É outra conversa para boi dormir. Porque no dia que Sodoma e Gomorra foi destruída, a cidade de Lívia, ela foi destruída com a explosão. Com a explosão, quando Ló ia fugindo, ele, a mulher, os 2 filhos, e as 2 filhas, não tinha filha, não tinha genro. Os genros não quiseram ir com ele, ficaram na cidade. A explosão veio, ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ali ela ficou parada. Até que agora, 2 meses atrás, um líder religioso fez um vídeo que ele achou a imagem, eu tenho até foto dela ali. Achou a imagem, está lá perfeita. A mulher em pé, aquele tanto de sal lá em pé, lá, parado, o original, acharam agora. Então, na realidade, meus queridos, todos nós. Aí, então, Ló entrou naquele mato lá, naquele meio de mato, e lá se acampou com as filhas lá, e ele foi fazer, criou uma vinha e foi fazer vinho para tomar. Aí as filhas, nossa geração vai se acabar aqui agora. Vamos pôr meu pai bêbado e vamos coabitar com ele, para nós engravidarmos e ter filho para a nossa geração subir. Mas você vai ali atrás, quando Abraão foi lá, salvou seu sobrinho, Ló, levou ele de volta. Ele resgatou, ele matou os reis todinhos e resgatou, ele levou de volta. Aí no outro dia, após a explosão de Sodoma e Gomorra, que acabou aquela área toda, e igual a cidade de Nínive também foi explodida, no outro dia, Abraão e Ló, no alto da serra, do outro lado, vendo para cá, o restante que ficou só a fumaça. Então, meus queridos, uma contradição contra a outra, são 2 que viram aqui. Ele fugiu, e achou lá uma caverna lá e ficou com as filhas. Mas no outro livro, ele e Abraão, lá olhando do outro lado e rindo do destroço que aconteceu. Então, meus queridos, quando nós não conhecemos bem o lado da verdade, é onde nós vivemos dentro da mentira. A cada livro que você estuda, é o livro que você precisaria estudar. Pega para mim aquela Bíblia que está ali em cima ali, ó, aquela capinha preta.
Então, na realidade, se todos nós tivéssemos a inteligência de olhar o que devemos fazer, aqui, meus queridos, vou mostrar para vocês aqui. Se você tivesse a inteligência de fazer isso aqui, ó. Vou levantar a mão mais alta aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver mais aqui. Esta minha Bíblia aqui, olha aqui, todos estão vendo. Ela tem quatro fitas. Faça na sua Bíblia também. Ponha 4 fitas. Você vai lá no livro A e leia ele. Então, quando você achou um assunto importante, vem aqui, salva ele. Você pega o livro B. Quando você achou um assunto importante, você fecha ele. Vai no livro C. Quando você achou o mesmo assunto, você vai, põe aqui. Tá dando pra vocês verem aí, né? As 4 câmeras estão pegando direito. Você vai no livro D. Achou o mesmo assunto? Aí você vem aqui nesses 4 livros. Igual você vem aqui nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos. Você vai lá na cura do cego. Pega nos 4 evangelhos. Separa ele, a cura do cego, nas 4 fitas. Com as 4 fitas se separa. Aí você vai pegar e vai comparar os quatro livros, ou seja, os 4 capítulos. Vocês vão verificar se estão certos. Vocês veem a diferença de um para o outro. Vai lá na última ceia. Confere para ver se dá certo. Você vai lá em Mateus. Confere lá a multiplicação dos pães. Você vai lá em João, confere. Todas são diferentes uma para a outra. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos pegando aqui o batismo. Aquele que crê e for batizado estará no reino do céu. O que não crê e não for batizado estará no inferno. Para aí. Aquele que não for batizado não é filho de Deus. Ele se tornará filho de Deus após o batismo. Então, na realidade, antes do batismo, não era filho de Deus, era uma criatura de Deus. Então, aqui está falando, era uma criatura de Deus. Então, Jesus foi uma criatura de Deus até os 30 anos. José não era filho de Deus, que ele morreu antes do batismo. Maria deve ter sido batizada e se tornar filha de Deus. Então, João também não era filho de Deus. João era uma criatura de Deus. Então, antes de tudo isso, já existiam os casamentos. Os casamentos, cada estado, cada país, cada lugar, tinham a sua preferência de casamento. Uns casamentos, o rapaz tinha que trabalhar igual Jacó e Moisés, eles trabalharam para o sogro pagando. Ele pagava o dote, tinha que trabalhar 5 anos ou 7 anos por aquela filha. Então Jacó pegou, trabalhou 4 anos para ganhar, 5 anos para ganhar a filha do seu tio. Quando chegou no dia do casamento lá, que eles entregaram ela, entregavam no escuro. Ele dormiu com ela no escuro. Quando acordou no outro dia, estava a irmã mais velha, a feia, e a bonita ficou. Ele reclamou e falou, não, você sabe o nosso costume, casa primeiro a mais velha. Agora, se você quiser casar com a segunda, você vai ter que trabalhar mais 5 anos novamente para você ter a segunda. Vocês vão lendo a Bíblia, vocês vão achar isso aqui. Então, em cada país tinha aquele sistema. O homem tinha uma filha, e ele via falar que o outro fazendeiro lá tinha um filho. Ele ia lá e encontrava com o pai daquele rapaz e conversava com ele. Eu vim pedir a seu filho para casar com minha filha, ou minha filha casar com seu filho, aí vice-versa, foi primeiro. Aí eles iam ficar 2 anos sem se encontrar, o casamento era marcado, a entrega não era o casamento, era a entrega. Fala casamento, mas era a entrega da noiva. Aí eles iam se conhecer só no dia de que ela fosse entregue para ele como esposa e ele como marido dela. Então tinha vários tipos de casamento. Eu achei o primeiro casamento que aconteceu de vestido foi na Roma Antiga. Foi na Roma Antiga. Uma moça foi se casar e ela achava muito bonito o vestido da deusa daquele país. Aí falou para o pai dela, meu pai, na hora que você for entregar ao noivo,
eu quero usar aquele vestido igual a deusa. O pai mandou fazer aquele vestido. Dali para frente, aí ficou muito bonita aquela entrega da mulher para ele, da moça para o noivo. Aí as outras foram conseguindo. Mas agora eu fui pesquisar novamente, esse casamento já saiu fora do ar, da Roma Antiga. A Roma Antiga era dos países mais velhos. Do que veio a Roma Antiga? A Roma Antiga veio que tinha dois príncipes, distantes um do outro. E eles, falamos assim, vocês entendem o que eu falo. Aí quando um vinha visitar o outro, eles entravam num barco, num navio lá, ia só os dois passar a semana no alto mar. Mas quando foi um dia, esse navio que ele estava naufragou e ninguém não chegou o dia de chegar, não chegaram. Aí começaram a fazer vigília lá. Aí um era mais ativo que os outros, começou a levar quitanda, vamos falar assim, pão de queijo. O outro levava água, o outro levava isso para vender lá, montou uma barraquinha, o outro veio e montou outra barraquinha, e foram ali, e foram aumentando aquilo ali, aquela vigília, esperando que aqueles príncipes, aqueles barcos andando no mar procurando, eles esperando e o povo lá na esperança de que os príncipes voltassem. Aí foi indo fundar a cidade, que é a Roma Antiga, que após o dilúvio, essa Roma Antiga, ela foi destruída, que é uma mentira também. Ela foi destruída através do povo. Se acabou tudo no dilúvio, não ficou nada. Como que a Roma Antiga foi destruída através de bomba? Que os outros tomaram o poder e fundaram a Roma, que é hoje. É umas conversas para boi dormir. Então, meu querido, aonde nós chegarmos, os grandões, eles tomam o poder. Estão vendo o Brasil? Está difícil. Mas então, na realidade, todos nós temos que pensar que somos os pequeninos adiante dos grandões. E somos à frente da guerra para nós morrermos. O rei Salomão, o rei Davi, por exemplo, ele mandava aqueles homens que tinham as mulheres mais bonitas, eles mandavam ele para a frente da guerra, para ele morrer e ele ficar com as mulheres. Portanto, o rei Salomão teve 750 casamentos, 350 concubinas e mais algumas paqueras, que lá na Bíblia fala, as outras que passaram pelo seu coração. Então, na realidade, meus queridos, esse Deus do rei Salomão era o Deus da matança e o Deus da prostituição, que liberou para ele. A lei de Moisés, a mulher que for pega em adultério, ela terá que tomar pedrada até morrer, terá que ser apredejada, até a morte. Me conta uma vez, se a Bíblia conta, que as mulheres que o rei Salomão teve, se alguma foi apredejada, porque ele era o chefe, ele não obedecia a Deus, ele tinha o Deus dele. Aquele Deus que fala que Moisés criou, com essa lei de que a mulher que fosse pega em adultério ia ser apredejada. Mas então, na realidade, meus queridos, é uma conversa para boi dormir. Porque as mulheres de Melquisedeque, a mulher de Abraão, a mulher de Jacó, a mulher de Isaac, nenhuma foram apredejada. E todas tiveram adultério. A mãe do rei Davi. O rei Davi tinha mãe? O rei Davi tinha mãe? Ninguém sabe quem que era a mãe dele. Se era uma mulher casada, uma prostituta, o que que era. Porque o pai do rei Davi, ele passeava dentro das senzalas, coabitava com as escravas. Mas a mulher dele também coabitava também com as empregadas. Então analisa bem. Aí ninguém sabe de quem que era. Eu tenho os papéis aqui, mas se for mostrar o papel, está muito tempo. Ele não tem pai nem mãe. Ninguém sabe quem que era o pai ou a mãe. Porque se ele nasceu dela, ela coabitava com os escravos. Se ele era filho dele, mas ele coabitava com as empregadas. A mesma coisa daquele homem também, que o rei, o pai dele, coabitava com as empregadas escravas. Aí aparece, diz que tinha uma grávida. Aí ele falou para a parteira, é para matar todos os meninos que nasceram aqui dentro durante tanto tempo. Mas nasceu um menino lá muito bonito. Aí ela falou, a enfermeira falou assim, não vou matar esse não, porque esse menino é muito bonito, vou salvar ele. Mas quando ele estava com 3 meses, não tinha jeito de esconder mais. O que elas pegaram lá? Fizeram um cesto, um naviozinho bem feito, colaram com betum para não entrar água, e puseram ele dentro. A filha do chefão lá tomava banho naquela lagoa todo dia, naquele lugar lá com as empregadas dela, e ela viu descendo aquele cesto, falou, vai
vai lá ver o que tem naquele cesto. Não foi nadando, chegou lá e trouxe. Era um menino muito bonito. Aí ela falou, quem vai zelar desse menino para mim? Para meu pai não ficar sabendo. Aí a própria mãe do menino, que tinha soltado ele na água, falou, eu zelo. Aí ficou zelando dele. Aí vocês vão ver, ele cresceu, virou um chefe de soldado. Quando foi aos 30 anos mais ou menos, ele matou um hebreu. Aí quando descobriu, ele fugiu. Chegou lá e conheceu a sua prima, que trabalhou também para o casamento dela. Mas quando ele voltou, já voltou com todo o poder. É igual aqui no Brasil, quando o cara sai da cadeia, se candidata na política e ganha. Então lá, quando ele voltou, já voltou sendo o chefe de que foi trabalhar ali contra Faraó. Ele falou, eu não tenho estudo nenhum, seu irmão vai com você. O irmão dele ia com ele, para apresentar ele lá, ver as 7 pragas, as 10 pragas. Então, tudo na realidade. O mal, a maioria desses chefões, ele veio de dentro do caminho do mal. Nós nascemos, eles nasceram, e os vindouros nascerá com a mente vazia. Aí depende do berço que ele foi criado, que vai ser a sua base. Plantais o que colheste. Eu falei para o meu irmão, ele falou, está errado. Colha o que você plantou. Eu falei, não. Eu vou plantar o que eu colhi. Se eu fiz uma boa colheita do que meu pai me ensinou, aí que eu vou plantar. O bem que eu tive, que eu fui criado, dentro daquela maravilha, aí eu vou plantar para meus filhos colherem. Então, na realidade, meu querido e minha querida, nós não colhemos o que plantamos. Nós plantamos o que colhemos dos nossos pais. Uma criança que nasceu dentro de um berço de ouro, ela terá a chance de ser ouro ou prata. Mas a que nasceu no berço do chumbo, derretido com terra, com tudo, dificilmente ele chegará ao bronze. Precisa muito, muito, muito ensinamento lá fora, porque o berço que ele nasceu é da maldade. Uma criança que nasce vendo o pai tirar a gasolina do carro do patrão, ele segurando a garrafa e o pai tirando a gasolina para pôr no carro dele para ele viajar, essa criança vai crescer aprendendo a roubar. Um que o pai chama ele para ir lá no lote do outro, roubar a melancia, roubar a abóbora, roubar isso e aquilo, ele vai aprendendo a roubar. Mas aquele que nasceu num berço de que o pai era perfeito, com Deus, vai pregar para ele a paz, o amor e a alegria, ele vai naquele caminho. Mas se ele sair um pouquinho do pai, ele poderá entrar naquele caminho maldoso. Ontem eu estava brincando com a menininha, para adivinhar o nome dela, ela falou, vou te dar uma dica. É aquela menina que caiu na lama. Não, que caiu no buraco. Falei, já sei, o nome dela é Lama. Batendo por quê? Porque se ela caiu no buraco, estava chovendo, ela virou lama. Então, na realidade, o seu filho, você descuida dele, ele cai no buraco negro. Ali ele não vai aprender nada. Ele vai sair dali dentro. O primeiro que ele encontrar do outro lado, que orientá-lo, se for do mal, ele já cairá no mal. Então, na realidade, meus queridos, vamos voltando aqui atrás. Eu quero ser dono de tudo. Aqui na terra, eu tenho que matar todos que são os meus contra, que são opositores a mim, que tem riqueza, eu tenho que matá-lo para tomar a riqueza dele para mim. Aí vem o Deus do rei Salomão, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Vem esses deuses, os deuses da invasão de terra, os deuses da prostituição que mandavam se prostituir. Aí são os deuses criados aqui na face da terra. São os deuses escritos dentro da Bíblia, você vai achar lá. O Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. Vocês vão achar. O Deus com D minúsculo é o Deus criado aqui na terra. Agora vamos pegar aqui. Qual Deus você seguiria? O Deus do rei Davi ou o Deus de José do Egito? Quantas mil pessoas o Deus falando assim, de Davi mandou ele matar? Quantas mil pessoas ele matou? Agora vamos buscar aqui o Deus lá de José do Egito. José do Egito salvou quantas pessoas? Até os países de fora ele tinha alimento para dar. Quantas pessoas ele matou que o Deus dele mandasse? Quantas vezes ele se prostituiu que o Deus dele mandasse? Ele soube como evitar a mulher do rei e saiu dela depois, arrumou um casamento e casou. Então, na realidade, meus queridos, você quer seguir o Deus José do Egito ou quer seguir o Deus dos reis, das invasões aqui da terra?
Então, meu querido, o que eu escrevi para vocês aqui no início, vai sair no vídeo aqui, ó. Quando achamos que somos dono de tudo, aí que surge outro com o mesmo pensamento. Então você vai analisar. Ele pensa a mesma coisa, que ele também é dono de tudo. Aí que temos que ir para o cara ou coroa. Aí vem a briga, as mortes. Vem a briga e as mortes que nós vimos aqui. Vamos lutar para tomar. Mas eu não vou na luta, mando meus subordinados. Então, meu querido, eu vou sair daqui agora, já está passando da hora, já passou da hora. Com muita paz, com muita alegria, amanhã estarei com vocês novamente. Meu querido, para você se inscrever no meu canal, você busca ali, ó. Está todos os endereços ali. Então, na realidade, todos nós vemos. Aqui também está todo o meu endereço. As minhas 6 plataformas que eu tenho mensagem para vocês. Vocês põem aí em pausa, se não quiser ler lá atrás, põe em pausa e leia aí o que está aqui, ó. São as minhas 6 plataformas que eu tenho para entrar com vocês. Então, na realidade, meus queridos, amanhã estarei com vocês. Para você se inscrever no meu canal, não precisa você pagar nada, não. É só você ir lá onde está, inscreva-se. Você se inscreve. Agora, você não vai naquela parte, seja membro. Porque se você for membro, você tem que pagar a mensalidade. Então, aquela parte onde está, seja membro, eu não vou cobrar de vocês não, tá? Não precisa você clicar nela, não. Um abração, meus queridos. Vamos. Desliga a câmera de trás ali.